Eu quero continuar falando sobre a oração do Pai Nosso. Abre sua Bíblia comigo em Mateus 6, versículo 9. Nós estamos separando a oração do Pai Nosso em vários pedacinhos, estudando cada um deles, para que a gente possa ter uma total compreensão daquilo que Jesus, Ele nos mostrou, através dessa oração tão importante que é o nosso modelo de oração. Amém? Mateus 6, a partir do verso 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na última quinta que eu ministrei, eu falei sobre o versículo 12, a primeira parte. E perdoa-nos as nossas dívidas, porque todos nós estamos em dívida por causa do pecado. E nós aprendemos sobre isso. Agora eu quero falar sobre a segunda parte desse versículo. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E eu acredito que essa é uma das partes mais importantes da oração do Pai Nosso. Porque eu sei que muitas pessoas têm problemas de reconhecer Deus como Pai. E a oração do Pai Nosso nós começamos aprendendo sobre isso. Falamos sobre o santificado seja o seu nome, que Deus já é santo. Então por que santificar o nome dele? Que santificado é separado, nós separamos ele como nosso Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor. Eu falei sobre vir o reino, sobre a vontade de Deus, sobre ser feito aqui na terra como é no céu. Falei sobre o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, não só hoje, mas por toda a nossa vida. Eu falei também sobre a importância que nós temos de pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas diante de Deus. Só que essa parte que eu vou falar agora, ela é muito importante. Por quê? Porque se nós não entendermos essa parte, nós podemos até mesmo perder a nossa salvação. Por quê? Olha que interessante isso. Nós pedimos perdão para Deus. E você crê que Deus nos perdoa, sim ou não? Sim. Jesus ensinou esse caminho. Só que nós vamos ser perdoados da mesma maneira que nós perdoamos. E aqui está o X da questão. Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E se nós não formos perdoados, nós perdemos a nossa salvação. Olha o que diz em Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. O que é a graça? O favor imerecido, aquilo que Ele te deu sem você merecer. A salvação através de Cristo, hoje você pode ser salvo. Só que tem como você se privar da graça. Você ficar separado desse plano perfeito e maravilhoso que é a graça do Senhor. De que maneira? De que nenhuma raiz de amargura fazendo o quê? Brotando vos perturbe e por ela muito se contamina. Aqui está falando sobre raiz de amargura. Uma pessoa que guarda amargura. O coração dela agora se tornou uma terra onde a amargura, o mal está brotando. E isso faz com que você seja privado, tirado da graça de Deus. E ninguém está aqui na igreja para ir para o inferno. Todos nós estamos lutando para ir para o céu. Só que se nós começarmos a guardar a amargura dentro do nosso coração, nós podemos perder a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus. Olha o que diz em Mateus 6, um pouco abaixo da oração do Pai Nosso, versículo 14, o que diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus, ele deixa muito claro quando ele instrui sobre isso. O Pai nos perdoa, mas se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós também não seremos perdoados por Deus.
E você talvez olhe para isso e fale assim: não, pastor, mas isso é normal, nós sabemos que temos que perdoar. Só que, amado, eu quero que você entenda que aqui está falando sobre perdoar as ofensas. E hoje a ofensa tem se tornado uma estratégia, uma arma do diabo para tirar pessoas da igreja. Porque uma vez a pessoa ofendida, ela se fecha para o irmão, para o pastor, para a igreja, para Deus, para a palavra. E nós estamos recebendo a instrução do próprio Jesus Cristo que quando alguém nos ofender, nós temos que fazer o quê? Eu já conversei com pessoas: fulano, por que você não está indo na igreja? Eu não estou legal. Não, eu estou chateado. Eu estou muito bravo com fulano dentro da igreja. Eu estou com ódio da pessoa dentro da igreja. E são sentimentos que o próprio Jesus nos instruiu a tirar da nossa vida, tirar do nosso coração. Isso fala de inteligência emocional. Só que nós não estamos falando aqui apenas no nível da alma. Isso também é inteligência espiritual. Porque se você guarda ódio, você guarda rancor, você guarda mágoa, quando alguém te ofende, você guarda isso no coração, amado, você será privado da graça. Você irá perder a sua salvação. Pastor, salvação não perde. Para com isso. Se não perdesse, a Bíblia não diria em tantos textos para continuarmos, a perseverarmos, a termos paciência, a continuar a nossa caminhada, para chegar no fim da nossa vida falar o que o apóstolo Paulo disse. Eu terminei minha carreira. E eu fiz o quê? Acabei minha carreira e eu fiz o quê? Guardei a minha fé. Então, se nós não guardarmos a nossa fé, nós não permanecermos nas palavras de Jesus, nós vamos cair, nós vamos abandonar. Pastor, mas comigo está tudo bem na igreja. Ok, e quando a ofensa chegar? E quando alguém te ferir? Não, pastor, presta atenção, eu estou numa igreja evangélica, eu estou com meus irmãos em Cristo, nós somos uma família, nós somos corpo. Isso nunca vai acontecer dentro da igreja. Experiência de pastor? Acontece. E com mais frequência do que nós gostaríamos. Só que para tudo Cristo já nos instruiu, sim ou não? Sim ou não? Olha o que diz em Lucas 17, versículo 1. Olha só que interessante. Então ele disse a quem Jesus estava falando? Aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Então olha só o que ele diz. Meu Deus, que palavra está escrito aqui? É impossível que não venha o quê? Ofensas. Ai, pastor, é impossível. Não, a Bíblia está dizendo que é impossível que não aconteça ofensas. Mas ai daquele por quem elas vêm. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que ele fosse lançado ao mar, do que ofender um desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, faz o quê? Eu não perdoo. Eu não aceito que as pessoas... Não, Jesus está ensinando isso. Versículo 4. E se ele pecar contra ti, quantas vezes? 7 vezes por dia. Já viu aquela pessoa que diz assim? Comigo é uma vez só, errou, já era. É Bíblia isso? É Jesus que ensinou isso? Não. Se ele errar 7 vezes na sua vida toda, você precisa fazer o quê? Perdoar. Mas aqui fala da vida toda? 7 vezes por dia. E se 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo, eu me arrependo, faz o quê? Tu lhe perdoarás. Então é o mandamento de Jesus. Jesus está instruindo que é necessário perdoar. Agora os discípulos ouvindo isso, eu quero que você entenda que os discípulos viram mortos ressuscitar, sim ou não? Eles viram cegos enxergar, sim ou não? Eles viram os piores demônios serem expulsos, sim ou não? E para tudo isso precisa de fé? Sim ou não? Sim.
para que você exerça curas, milagres e maravilhas, é necessário fé. Eles viram os peixes pularem dentro da rede, eles viram os pães sendo multiplicados, eles viram Jesus andando sobre as águas. Tudo isso precisa de fé? Sim. Só que os discípulos nunca pediram para Jesus acrescentar fé, porque eles sabiam que tudo aquilo que eles estavam vendo, eles poderiam fazer um dia. Mas quando Jesus fala, perdoa seu irmão 7 vezes por dia, olha o próximo versículo que os discípulos falam. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa, porque até eles sabia que era difícil esse tipo de coisa. Então nós precisamos de fé, continuar crendo que Deus é Pai, que nós estamos em uma igreja de irmãos, continuar crendo que é necessário caminharmos junto como família. E quando nos faltar fé, pedir para Jesus, Jesus, me acrescenta fé, eu estou com raiva, eu estou com ódio, estou ofendido, quero matar meu irmão. Porque se você nunca passou por isso, talvez você vá passar mais cedo do que você imagina. É impossível que você não seja ofendido. Hoje, até uma brincadeira pode ofender. Se nós não tivermos curados, se nós não tivermos inteligência emocional, se nós não sabermos quem nós somos em Deus, não termos identidade, até uma brincadeira nos ofende. Só que a Bíblia alerta que é impossível que não venha a ofensa. Então você precisa entender que a ofensa vai vir. Alguém aqui já foi ofendido na igreja? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha só. Então você que não levantou a mão, adivinha? Chegou a hora, tô brincando. Então nós vamos ser ofendidos. É impossível que você não seja ofendido durante a sua caminhada cristã. Mas a partir do momento que você é ofendido, o que você precisa fazer? Perdoar. Perdoar. É uma ordenança. Porque isso, amado, vai fazer com que você aumente o seu nível espiritual. Hoje, nós estamos em um ano no qual eu preguei o ano inteiro sobre maturidade espiritual. E sabe o que mostra que você é uma pessoa madura? Quando você consegue perdoar a ofensa. Se você é uma pessoa que não perdoa, que guarda rancor, que guarda ódio, que se isola, porque alguém fez aparentemente o mal para você, você não tem maturidade espiritual. Porque às vezes até o próprio Deus permite que a ofensa venha na nossa vida, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer e subir um nível acima. Então, sempre que você estiver prestes a subir um nível, se prepara que uma ofensa vai vir. Pastor, eu nunca fui ofendido. Corre o risco de você ainda estar no nível 1. Só que quando nós falamos, Senhor, eu quero crescer, parece que no outro dia a perseguição vem. Parece que no outro dia alguém fala mal da gente. Parece que no outro dia alguém faz uma brincadeira, uma brincadeira ruim, uma palavra mal falada que nos entristece. Sabe para quê? Para te preparar para o próximo nível. Porque o diabo não quer te ofender, o diabo quer te matar. Agora, se com a ofensa você já perde o caminho, ele não precisa se esforçar muito. A ofensa é uma armadilha que Satanás usa para que ele possa nos roubar da casa de Deus. Alguém aqui já pescou com vara e anzol? Deixa eu ver, levanta a mão aí. E para você pescar, você precisa enganar o peixe. Você coloca uma isca no anzol, porque o peixe não vai fazer assim, vou morder esse anzol que está de boa aqui. O peixe faz isso? Não. Para que ele morda o anzol, precisa ter o quê? Uma isca. Precisa ser alguma coisa que engane ele. Então, a ofensa é a isca que o diabo está esperando você morder, para que ele te puxe da presença de Deus. Então, é muito sério isso. Ele é o pai da mentira, nós sabemos. E para ele enganar as pessoas, é o que ele mais sabe fazer. Nós vemos em Gênesis, que o diabo ele enganou Eva.
nós ouvimos que ele era a mais astuta de todas as animalias que o Senhor tinha criado. Efésios fala das astutas ciladas do diabo. Então ele sempre vai vir com um engano para que você morda a isca e ele fisgue você e tire você da presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque na oração do Pai Nosso ensina que nós devemos perdoar. E se nós não perdoarmos, nós estamos mordendo a isca de Satanás. E eu quero ler com você. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 10. A gente leu Lucas 17:1. Eu li na versão King James. Deixa eu ler na versão agora Almeida corrigida e fiel. Lucas 17:1. Olha o que diz. Ele disse aos seus discípulos: é impossível que não venha o quê? Escândalo. Na King James fala o quê? Ofensa. Então é a mesma coisa, escândalo e ofensa. Mas ai daquele por quem vier. Então quando a Bíblia fala escândalo ou ofensa, é a mesma coisa. E a palavra escândalo, que foi traduzida, tem a mesma raiz da palavra ofensa no original. Vem da palavra escandalon, que era a isca que ficava na armadilha para pegar uma presa. Então foi a mesma palavra usada, escândalo, ofensa, como a isca que eles usavam antigamente. E olha só que interessante isso. Mateus 24, versículo 10 fala sobre o escândalo. E o que é um escândalo? É uma ofensa. É algo escandaloso, é algo que fere pessoas, é algo que faz com que as pessoas guardem algo ruim no coração. E olha só, olha o que Jesus está falando. Neste tempo, muitos serão o quê? Escandalizados. Depois deles serem escandalizados, o que é que acontece? E trair-se-ão uns aos outros. Depois, e uns aos outros se odiarão. Vamos para o versículo 11. Está aí na tela, versículo 11. Eu leio aqui com você. E surgirão muitos o quê? Vírgula, e eles farão o quê? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos acontece o quê? Se esfriarão. Então é esse tempo que Jesus está anunciando. Um tempo onde não se tem mais amor. Um tempo onde as pessoas não conseguem mais conviver juntas, aonde não há esse relacionamento entre irmãos. E para que chegue no momento do amor da igreja esfriar, do amor de uma pessoa esfriar a ponto dela sair da igreja, começou onde tudo isso? Com as ofensas, com os escândalos. E tudo isso nós sabemos que é impossível que não aconteça. Mas Jesus instruiu que quando acontecer, você precisa fazer o quê? Vamos, fala um pouquinho mais alto. Você precisa fazer o quê? Perdoar. Porque o Senhor perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se você não perdoa, você também não é perdoado. E amado, todos nós carecemos de perdão. E agora, a instrução é: você vai ser ofendido, você vai passar por escândalos, mas quando isso acontecer, você precisa perdoar. Pastor, eu entendo que isso aconteça no mundo, eu entendo que isso aconteça com pessoas más, eu entendo que isso aconteça com filhos do diabo, mas por que isso acontece na igreja? Amado, eu quero que você entenda que uma pessoa que ofende, uma pessoa que trai, ela precisa estar perto. Porque a pessoa que está longe, no máximo ela nos decepciona.
Mas para que nós possamos ser ofendidos, isso nos balance, é necessário que essa pessoa esteja perto. Olha o que diz o Salmo 55, versículo 12. Porque não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu, o meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, andávamos em companhia. Onde, igreja? Olha o que o salmista está dizendo. A pessoa que estava com ele, do lado dele na igreja, eles cantavam junto, eles louvavam junto, eles iam junto para a casa de Deus. Mas foi essa pessoa que se levantou contra ele. Então são essas pessoas que são nossos irmãos, amigos, familiares da fé, que estão mais perto, faz com que nós tenhamos uma expectativa maior. E quando nós colocamos uma expectativa alta e essa expectativa não é suprida, nós nos ofendemos. Uma pessoa que você tem uma grande expectativa, a sua esposa, o seu marido, e me fala uma coisa, é fácil deles te ofenderem? Sim, porque você tem uma expectativa alta. Os seus filhos, você espera algo. Quando você tem os seus pais, principalmente, você espera algo grande dos seus pais. E quando isso não acontece, você se ofende. Então, quando a pessoa chega na igreja, ela tem uma expectativa alta. Todo mundo me ama, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é bom, todo mundo está sendo curado, tratado. Então você joga a expectativa lá em cima, e quando isso não acontece, pum, ofensa. E se você não estiver pronto a perdoar, seu amor vai esfriar. Isso é muito sério. Uma pessoa que sempre joga uma expectativa alta, pastor. Quantas pessoas se ofendem só porque o pastor não cumprimenta elas na rua? Ai, mas por que o senhor não cumprimenta? Porque eu tenho fotofobia, eu não enxergo no sol. Eu saio e pareço um vampiro, assim, eu não consigo ver nada. Aí eu não vejo o irmão se ofende. Ai, o pastor não me cumprimentou, aquele arrogante, aquele Mauricinho. Eu não vi. Por que você não me cumprimenta? Porque uma pessoa que tem tendência a ser... uma pessoa que é emocionalmente ferida, ela tem tendência a colocar uma expectativa alta, mas ela mesmo não vai cumprimentar, não vai abraçar, não vai falar com a pessoa. E se a pessoa não faz, ela se ofende e o amor dela começa a se esfriar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, amado, o Senhor quer te conservar na casa dele até o dia da sua vinda. Só que se você se ofender, você vai sair daqui. Pastor, eu saio e eu vou para outra igreja. Só que é impossível que você não seja ofendido na outra igreja também. E aí você vai fazer o quê? Vou para outra igreja. E adivinha? Lá você vai ser ofendido também. Pastor, tem mais 60 igrejas na cidade. Eu quero que você entenda aqui. Se Deus te chamou para um lugar específico, você não vai frutificar em lugar nenhum, se não ser no lugar que Deus te plantou. E aí você pode ser crente, você pode ir para o céu, mas você vai ficar sentado num banco o resto da sua vida. Você vai ter um ministério irrelevante para aquilo que Deus te chamou, porque você saiu do propósito. Porque a vez que Deus permitiu uma ofensa para você amadurecer e crescer, você escolheu sair. O que é que acontece com uma planta? Se você tira ela de um vaso, coloca no outro, tira do vaso, coloca no chão, tira do chão, coloca no jardim, tira do jardim, coloca em outro vaso, o que é que acontece com ela? Morre. E se não morre, fica uma planta mirrada, uma planta que nunca frutifica, uma planta que não segue o padrão natural que Deus criou de crescer, florescer, dar frutos. Então tem gente pulando de igreja em igreja, já experimentou todas as igrejas da cidade. E aí fala o quê? Ai, eu sou de Jesus, eu estou com Cristo. Não, eu sei, mas você precisa entender que o Senhor tem te chamado para uma obra, o Senhor tem te chamado para um propósito específico. E se você não escolher um lugar, não abrir o coração e entender o lugar que Deus te chamou, e eu não estou falando que aqui, não, talvez não seja,
mas que você esteja enraizado em um lugar onde você será cuidado, pastoreado, corrigido, alimentado, aonde você vai ter todos os recursos de Deus para você crescer. Deus tem um plano lindo para a sua vida, só que a ofensa te rouba do plano de Deus. Nós colocamos muitas expectativas nas outras pessoas. Mas o pastor não deixou pregar, o pastor não deixou cantar, o pastor não deixou fazer uma célula, o pastor não deixou isso, o pastor não deixou aquilo. Amado, o Senhor está te testando, te provando, para que você suba, para que você cresça. Então você precisa entender os processos de Deus. Mas eu achei, o problema é que a gente acha muito, e a gente não espera em Deus. A gente deposita a nossa confiança. Olha o que Jeremias 17:5 fala. Assim diz o Senhor: maldito o homem que faz o quê? Confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Porque às vezes a pessoa confia mais em um homem, mais em algo que ela acredita que o homem vai fazer com ela, e acaba apartando o seu coração de quem? Do Senhor. E é por isso que você se ofende. Espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não deposita uma confiança cega sobre a vida dos homens, sobre aquilo que você acha que o homem tem que fazer. Porque a Bíblia traz a palavra maldito. Olha que sério que é isso. Volta para Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos farão o quê? Muitos serão? Muitos, quase todos, muitos. E depois de serem escandalizados, o que eles fazem? Trair-se-ão uns aos outros. E aqui começa a ficar interessante, porque você, quando está ofendido, você trai as pessoas. Fala assim: não, pastor, eu estou ofendido, eu estou dodói, eu estou machucado, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Mentiroso, mentirosa. Porque quando nós nos ofendemos, automaticamente, a Bíblia mente, sim ou não? Não. Se você está ofendido, você vai trair. Olha o que diz em Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Olha o que diz em 2 Timóteo 4, versículo 9. Que está falando de amigos que se levantam contra, amigos que abandonam. Olha o que Paulo passou. Procura vir ter comigo depressa. Ele escrevendo para Timóteo: Timóteo, corre aqui que o negócio não está legal não. Por quê? Porque Demas, um dos obreiros que andavam com Paulo, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui fala de Demas, um homem que estava do lado de Paulo e de repente, não quero mais, vou para o mundão de novo. Sabe por quê? Porque no mundo não há traição, no mundo as pessoas são boas, no mundo eu não vejo o que eu vejo dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque dentro da igreja você lidar com irmãos, você lidar com amigos, você lidar com pessoas íntimas, e para essas pessoas você tem uma expectativa alta. Por quê? Porque são filhos de Deus, e mesmo se essa pessoa faz algo ruim para você, perdoa. Agora, por que no mundo é diferente? Porque no mundo você sabe que todo mundo é filho do diabo. E se o filho do diabo faz isso aqui de bom, você entende que já superou a expectativa? Olha só, ele é do mundo e me trata melhor. Ele é do mundo e abriu as portas para mim. Ele é do mundo e me fez um favor. Então qualquer coisa que vem do mundo já supriu a expectativa, porque você não espera as coisas do mundo. Então, nós vemos que Demas abandonou Paulo. E qual que é o problema disso? Eu quero que você entenda: se você está ofendido, você vai abandonar. Não, pastor, eu não abandonei nada, eu estou chateado e por isso eu parei de ir na igreja. Exatamente, por isso você abandonou. Mas quem que você abandonou? Quem que você traiu? Você traiu Deus.
porque Deus confiou um propósito na sua vida e você parou de fazer. Você traiu o seu pastor quando você chegou e falou: pastor, pode contar comigo. Pastor, tamo junto. Cadê você? Aonde você estava no último culto? Aonde você estava quando nós convocamos a liderança? Aonde você estava quando nós começamos um trabalho novo? Aonde você estava quando nós estávamos aqui trabalhando para construir esse templo? Eu estava chateado em casa. Traidor. Deus confiou algo grande na sua vida e você traiu. Sabe por quê? Porque você estava ofendido. Então a ofensa faz com que nós traiamos o nosso chamado, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, aquilo que o Senhor confiou a nós. Essa obra não é do pastor, essa obra é de Deus, e Deus te comissionou para ela, sim ou não? Sim, e quando você escolhe abandonar, você está traindo a missão que o Senhor confiou a você. Volta para Mateus 24:10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, ofendidos. Depois, trair-se-ão uns aos outros. E depois que acontece a traição, e uns aos outros se... E aqui começa a ficar perigoso. Porque você não perdoa o irmão que te ofendeu. Você para de fazer o que Deus te chamou para fazer. E agora você começa a ter ódio. Sabe por quê? Porque você vê todo mundo trabalhando e você lá sentado ofendido. Se o irmão não vir falar comigo, se o pastor não resolver essa situação, se Deus não descer aqui no meu quarto e falar comigo, eu não volto lá. Eu não faço mais. Quer saber? Se eu faço isso, eu não faço mais. Se eu ajudo na limpeza, eu não ajudo mais. Se eu estou cuidando de criança, eu não quero mais cuidar. Por quê? Porque eu odeio o irmão que está lá na porta. Eu odeio a irmãzinha que está lá. Olha só, como que isso é sério. Ofensa, traição e agora ódio. 1 João 3,15. Qualquer que odeia o seu irmão é o quê? Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo onde? Você entende que tudo leva para perder a salvação? A pessoa perde a vida eterna porque carrega ódio. Sabe por quê? Quando Deus fez Adão, Ele fez Adão de que forma? A sua imagem, a sua semelhança. Deus tem filhos? Sim ou não? Sim. E hoje nós somos imagem e semelhança do Filho de Deus. E por isso nós também somos filhos de Deus. Amém? Amém. Sabia que o diabo tem inveja disso? O diabo não tem filhos. O diabo tem demônios que morrem de medo dele e por isso obedecem ele, mas ele não tem filhos. E sabe qual que é a vontade dele? De ter filhos. De tirar os filhos de Deus e fazer com que sejam filhos dele. Quem odeia, nós lemos que é o quê? Homicida. Sabe quem foi homicida desde o início? Vamos ler. João 8, 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Versículo 44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi o quê? Desde o princípio. Então o diabo é homicida, sim ou não? Então ele quer que você odeie o seu irmão, porque quem odeia é... E você fica imagem e semelhança do diabo. Olha como que isso é sério. Amado, eu já expulsei demônio de crente, filho de Deus, batizado que tomava Santa Ceia. Você acredita nisso? E eu, diabo, sai daí em nome de Jesus. Não saio. Sai daí em nome de Jesus. Não saio. No nome de Jesus você tem que sair. Por que você não sai? Porque a pessoa não quer que eu saia. Ah é? Então deixa eu falar com a pessoa. Ô fulano, você não quer que o diabo saia? Não, não é assim. Conta pra mim, por que o diabo não quer sair? É porque eu não consigo perdoar o fulano. O diabo falou, eu não saio porque a pessoa tem ódio no coração de tal pessoa. E eu falei, fulano, se você não perdoar, o diabo vai ficar aí com você. Porque se você não perdoa, você não é perdoado. E você tem uma brecha aberta.
Você que é para ser templo do Espírito Santo, volta a ser casa de demônio. 1 João 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está onde? Em trevas. Qualquer que ama o seu irmão está onde? Versículo 10. Aquele que ama o seu irmão está onde? E nele não há... O que é escândalo? Faz sentido isso? A maneira de você não ser escandalizado, de você não se ofender, é quando você ama quem? O seu irmão. Amado, a Bíblia está toda interligada, não tem como nós separarmos esses versículos. Está em 1 João 2, 1 João 4, o Evangelho de João, mas está tudo ligado. Se você não ama, você não está na luz. Olha o versículo 11. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Olha que sério que é isso. O ódio faz você caminhar cego. Irmão, vou na igreja? Não vou. Mas você acha que está certo? Eu acho. Irmão, vamos lá no evento da igreja, no aniversário que nós vamos lá comemorar. Não vou, não quero. Mas você acha que está certo? Eu acho que eu estou certo. A pessoa na verdade está o quê? Cega. Mateus 24:10. Vamos lá, vamos seguir essa ordem até chegar aonde o amor esfria. Primeiro, muitos serão o quê? Escandalizados, ofendidos. Depois eles vão se trair. E depois vai começar a se odiarem. E não para por aí, versículo 11. O que é que acontece depois? E surgirão muitos o quê? Você entende por que existem falsos profetas hoje? Por causa dos escândalos, por causa de pessoas ofendidas, pessoas que odeiam os seus irmãos. Se você está odiando o seu irmão, você acha que Deus vai vir e vai falar o quê? Ai, como você é uma gracinha. Toma aqui uma bênção, ó, toma, pega essa bênção para você. Vem cá. Você parabeniza, você gratifica o seu filho quando ele faz algo errado? Repetiu de ano, bateu na cara da professora. Ai, toma um PlayStation. É isso que você faz? Não. O problema de termos hoje bandidos não é porque eles foram criados com o mal. A pessoa se torna bandido, a pessoa se torna uma pessoa de má fé, de má índole, quando ela faz errado e mesmo assim ela é gratificada. É isso que cria pessoas fora da lei. Porque quando ela fazia errado, tinha alguém que fazia o quê? Aplaudia. Pela falta às vezes de um pai dentro de casa, eu não estou generalizando, mas isso acontece muito. A criança fazia algo errado, vinha correndo, mãe, mãe, mãe. Ai filho, vem cá, a mamãe te esconde. Não, vem cá, a mamãe fazer um doce para você. E aí nós vivemos em um Brasil de filhos da mãe. Não é um palavrão. Você conseguiu entender o que eu estou falando? Pode ter soado engraçado, mas porque é a ausência de um pai. Porque muitas vezes, quem que dá uma palmada? Pai. Eu sou daquela época que minha mãe falava assim: você vai ver a hora que seu pai chegar em casa. Alguém passou por isso? Cara, como eu queria parar o relógio. A gente ficava sentado na sala assim, ó. Porque sabia que a hora que o pai chegasse, o caldo ia engrossar. Olha meu pai ali. Meu pai usava chinelo Raider. Ficava a marca assim, ó. Então, quando nós não castigamos o filho e gratificamos ele, é aí que cria filhos sem vergonha. Por que eu estou falando isso? Porque o quarto estágio da ofensa é o quê? Falsos profetas. E agora a pessoa sai da igreja porque ela se ofendeu com alguém. Vai para outra igreja e aí para prenderem aquela pessoa na igreja, para que a família dela fique naquela igreja, para que ela entregue o dízimo naquela igreja. Ai, Deus te ama tanto. Você está alegrando o coração de Deus.
Deus ama muito a sua vida, viu? Você está certinho. Errado é eles. Errado é o pastor que não corrigiu. Errado é a pessoa que te machucou. Então é aqui que começa a ter falsos profetas. Porque pessoas ofendidas não aceitam uma palavra como essa e vai correndo para outro lugar onde o pastor fala bem do pecado dela. Aí você está ofendido, mas você é uma gracinha. A pessoa que errou com você, você pode continuar sem amar essa pessoa, odiando essa pessoa, que você vai para o céu. Mentira. São falsos profetas que vão te levar para o inferno. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos, tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Aqui está falando que o falso profeta vem vestido de pastor? Sim ou não? Porque hoje as pessoas falam assim: aquele pastor é um falso profeta, aquele pastor é um lobo. Aqui está falando que o lobo se veste do quê? Ovelha. Fique esperto, porque às vezes do seu lado pode ter um lobo em pele de ovelha. É aquela pessoa que fala o que você quer. Amado, lobos andam em bando. Então são bandos, são pessoas, são grupos que chegam perto de você para te devorar, para falar que você realmente está certo com essa ofensa no coração. Sabe por quê? Porque já aconteceu comigo também. Então o lobo não é um falso pastor. Não, esses lobos, esses falsos profetas, eles estão no meio da igreja. Eles estão infiltrados. Se fazem de coitadinhos, para quê? Para que quando você esteja ofendido, eles ofereçam um braço. Não, chora aqui, vem cá na minha casa, vamos fazer um churrasco. Não precisa trazer nada, vem cá. Vem cá, vamos falar mal da igreja, do pastor, do irmão, vem cá, vem cá. Não, aconteceu comigo também. Então são lobos, por quê? Porque estão te roubando do rebanho. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se onde? No fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Qual que é a vontade de Deus? Perdoa teu irmão. Se você não perdoa, não adianta. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome não expulsamos demônio, em seu nome não somos na igreja, não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos maravilhas. Versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Mas como uma pessoa dentro da igreja pode atacar outra, pode estar revoltada com outra? Como chamou o primeiro rei de Israel? Alguém sabe? Alguém sabe quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul era da tribo de Benjamim. E qual que era o símbolo da tribo de Benjamim? Alguém sabe? Gênesis 49, 27. Benjamim é o quê? Lobo, que faz o quê? Despedaça. Então, na genética dele, ele tinha esse perfil de lobo. Olha o que acontece em 1 Samuel 18, versículo 7. E as mulheres dançando e cantando e respondiam umas às outras dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Versículo 8. Então Saul fez o quê?
Fez o quê? Beicinho. Ficou nervoso. Se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E se ofendeu. E disse: 10.000 deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Falou assim: então ele vai ser rei agora também? Era, mas não é isso o sentido. Vamos lá, versículo 9. E daquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Quando você está ofendido, você fica suspeitando de tudo. E qualquer coisa que a pessoa faça, até algo bom para você, você suspeita mal dela. A pessoa te dá um presente. Por que ela está me dando esse presente? Aí tem alguma coisa. Fez macumba nesse presente. E a pessoa está te dando um presente para apaziguar a sua ira. Porque a palavra fala que um presente apazigua a ira do coração. E você não aceita, você está com o coração fechado, você suspeita mal. E olha só, versículo 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de quem? Saul. Um demônio chegou lá. Por quê? Porque ele estava com ódio, né? E se você odeia seu irmão, você é o quê? Homicida. E quem foi homicida desde o começo? Então agora você é a imagem e semelhança do cão. Então o diabo vem junto. Não tem nada para fazer, vamos lá com outro diabão lá. Vamos lá. Beleza. Olha só. O espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, vírgula. E ele fazia o quê? Pastor, uma pessoa com espírito mau pode profetizar? Pode. A pessoa pode estar profetizando no altar, acabar o culto e adulterar. O dinheiro que recebeu de oferta, pagar prostitutas. E no outro dia profetizar de novo. Sabe por quê? Porque Deus não remove o dom. Mas Deus já não está mais com a pessoa. Espíritos maus se aproximam de pessoas assim. E olha só, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na sua mão o quê? A lança. Vamos continuar lendo, versículo 11. E Saul fez o que com a lança? Atirou em quem, gente? Atirou com a lança dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi fez o quê? Desviou-se dela. E 2 vezes isso acontece. A pessoa estava profetizando, a pessoa estava cheia do Espírito Santo aparentemente. Por quê? Porque ela foi ungida por Deus. Deus que levantou Saul como rei. Mas a partir do momento que ele carrega ódio no coração, ele abriu portas para que demônios entrassem na vida dele. Então o poder que Deus deu a ele, Deus não tirou. A autoridade que ele tinha, Deus não removeu. Só que agora quem estava usando aquele poder e aquela autoridade? Satanás. Porque quando nós começamos a carregar ódio no coração, o diabo agora começa a usar os dons e talentos que você carrega. O pastor Luiz está aqui, ele que me ensinou isso. Quando você expulsa um demônio, ele sai, ele anda por lugares áridos. Mas quando ele anda por um pouco de tempo, ele não acha casa, ele faz o quê? Ele volta para a sua antiga casa. E achando ela limpa e adornada. O que é adorno? São presentes que Deus colocou dentro daquela casa. São dons que Deus colocou na vida daquela pessoa. Agora esse demônio volta para sua antiga casa e junto com ele traz mais piores do que ele. E agora ele usa os dons que você recebeu de Deus, profetizar, revelação, cura, agora estão à disposição de Satanás. Pastor, eu não concordo com isso. Eu também não. Mas eu não fui chamado para concordar, eu fui chamado para obedecer. E é isso que a palavra de Deus mostra. Saul estava profetizando, e na mesma hora que ele estava usando a boca dele para profetizar, com a mão ele estava tentando matar Davi, que era como um filho para ele. Faz sentido isso? O que uma pessoa ofendida pode fazer? Usando um dom de Deus? Então isso é muito sério. Volta para Mateus 24:10. Se escandalizarão, depois se trairão,
depois odiarão, depois, versículo 11, surgirão falsos profetas, e esses falsos profetas farão o quê? Enganarão a muitos. Então hoje existem muitas pessoas enganadas. E qual que é o problema do engano? Alguém que já foi enganado? Eu também já fui. E você fez o quê? Perdoei. Qual que é o problema do engano? Você não sabe que está sendo enganado. Você acredita. O problema agora é que a pessoa entrou em um lugar que ela não sabe que ela está sendo enganada. Ela acredita que está certa. Mas o profeta falou que eu vou ser usado. Mas a pessoa revelou minha vida. Mas mesmo assim a pessoa pode estar debaixo de um engano. Olha o que Filipenses fala. Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da... A Bíblia fala cortadura, mas é a circuncisão, que já não era mais válida. Então nós temos que nos guardar dos cães. Quem são os cães? Isaías 56 diz, versículo 11. Esses são cães gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então nós precisamos nos guardar dos cães. Quem são esses cães? Falsos pastores. Por quê? Lucas 16, versículo 10. Desculpa, Lucas 16, versículo 20. Conta a parábola do rico e do Lázaro. Versículo 21 fala que os cães de Lázaro faziam o quê? Lambiam-lhe as chagas, as feridas. Então o que que os cães fazem? Os cães lambem feridas. Me fala uma coisa, o que que a saliva de um cachorro pode fazer de bem para uma ferida? A Gleice não está aí hoje não, né? Enfermeira? Não. Senão eu poderia chamar ela aqui e ver se quando você está machucado, se um cachorro lamber, você sara. Você acredita nisso? Não. Por quê? Porque a língua de um cachorro tem o quê? Muitas bactérias. A nossa própria língua, a nossa própria saliva tem bactérias. Uma das partes que tem mais bactérias no nosso corpo é dentro da onde? Da nossa boca. Agora imagina de um cachorro que ele... que ele lambe coisas que não deveriam lamber. É forte, né? Você acha que um cachorro te lamber vai melhorar alguma coisa? Não. Só que para o Lázaro, que estava quase morrendo, a lambida de um cachorro trazia um pequeno alívio. Só que não sarava. Pelo contrário, estava levando ele cada vez mais para a morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa tomar cuidado com os cães. Acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? Pastores que nada compreendem. E o que é que os cães fazem? Lambem feridas. Então você muitas vezes não perdoa, não ama seu irmão, não aceita uma palavra como essa, e aí você vai procurar a profecia e palavra de uma pessoa que vai lamber a sua ferida. Tadinho de você. Ai, não é desse jeito não. Amado, ninguém vai lamber sua ferida aqui. E se você saber de alguém que está lambendo sua ferida, vem contar para mim. Por quê? Porque lamber a ferida alimenta um pouco aquele cão e traz refrigério para a pessoa doente. Só que não sara. E você está aqui na igreja para ser sarado. E remédio, eu sou da época que o mertiolate doía. Eu amava andar de carrinho de rolimã, só que muitas vezes eu caía, muitas vezes eu me ralava. Quanto mais meu irmão que ficava na carretinha atrás. E aí a gente ia para a escola parecendo um dálmata vermelho. Tudo com mertiolate. Sopra. Alguém pegou essa época do mertiolate doendo? Remédio é ruim.
Hoje que é tudo com gostinho de frutas, cereja, framboesa, morango. Eu era da época que a dipirona era ardida, ruim, amarga. Ainda é, né? Mas hoje para criança é docinho. Na minha época não era assim não. Na minha época minha avó, minha mãe dava emulsão Scott, óleo de fígado de bacalhau. Era essa cara que eu fazia. E tinha que tomar. Alguém pegou essa época? Aquele velho, tipo o Charlie Chaplin com um peixinho assim, um peixe nas costas. A garrafinha assim, ó. Hoje tem emulsão Scott sabor morango. Na minha vez não tinha não. Mas era o remédio ruim que sarava. É aquela palavra que nos incomoda, que faz você tomar vergonha na cara e amadurecer. Agora, se você quer que alguém lamba a sua ferida, pode fazer uma... Mentira, não vai fazer fila aqui não. Você vai procurar outra igreja, outro pastor, outro falso profeta, porque aqui não. Aqui nós estamos pregando a verdade. E dói, machuca, mas você sara, vira homem de verdade. E as pessoas procuram isso. Olha só o que diz em 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Amado, hoje é muito mais fácil você abrir uma pregação no YouTube e assistir. Aí eu não vou lá, o pastor fala cada coisa. Não, eu estou chateado, então eu vou aqui. Vou abrir uma pregação do David Leonardo e vai acalmar minha alma. Eu sou tão amado. Eu sou alvo do amor de Jesus. Tudo de mais importante na vida de Jesus sou eu. Vai se converter. Vai perdoar. Não, é que eu briguei com a minha esposa, briguei com meu marido. Tem que perdoar? Não, vou assistir uma pregação do Cláudio Duarte para dar risada. Nós é toda a caixinha do nada, né? Não, você vai ter que sentar, vai ter que resolver o problema com a sua esposa. Vai ter hora que não vai ter essa desculpa da caixa do nada. Ela vai pegar a caixa e vai jogar na sua cabeça. Vai ter que resolver. Então, tem pessoas hoje que é com clique, ela resolve. Eu não fui no culto, mas eu assisti um curso de teologia, de revelação, de palavra, do profeta e do Pix, do CPF. Amado, preste atenção. Jesus falou, nos últimos dias vai ter gente que não vai querer ouvir. Não, mas é que eu quero ouvir algo novo. Isso aí o pastor já pregou na primícia de abril desse ano. Mas quem sabe você precisa ouvir de novo? Mas eu não estou ofendido. Quem sabe vão te ofender amanhã? Quem sabe vão te ofender na fila da cantina? A gente não sabe. Não, mas eu quero ouvir uma novidade. Atos 17, 21. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Paulo não converteu ninguém em Atenas. Sabe por quê? Porque ninguém queria ouvir pregação, queria ouvir novidades. Reino News. O que está pegando? O que está acontecendo? Qual que é a novidade? E amado, sabe quais são as notícias que mais dá ibope? Fofoca, escândalo, queda. E tem pessoas que se alimentam disso. Toma cuidado. Mateus 24, versículo 11. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. Depois disso, o que acontece? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. O que é iniquidade? É você saber o que tem que fazer e não fazer. O que você tem que fazer? Perdoar. E quando você não perdoa, você está trazendo para você mesmo iniquidade. E a Bíblia fala, Mateus 7, versículo 23. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. A iniquidade faz isso. A iniquidade faz com que nós ficamos longe de Deus, a ponto dele não nos conhecer. Porque ele manda, ele fala, perdoa, ama, e a pessoa não consegue.
Depois, o amor de muitos se esfriará. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 3, versículo 14. E se o amor esfria, nós estamos caminhando para um lado errado. Olha o que a Bíblia diz. E sobre tudo isso, revestivos do quê? Que é o vínculo da... Quando falamos sobre maturidade, falamos sobre perfeição. E o que faz com que cheguemos à perfeição? O amor. Quer ser perfeito? Ame. Não entendi o que aconteceu, pastor. Continua amando o irmão, a igreja, o ministério, a Deus. O amor é o vínculo que faz com que a gente permaneça. Mateus 5, versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Continua, versículo 47. E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Versículo 48. Sede vós, pois... O que tem a ver a perfeição? A perfeição tem a ver com você continuar amando aqueles que te ofenderam. Como é perfeito o vosso Pai que estás no... Deus é perfeito? Deus te ama? Deus te perdoa? Se você pecar agora, Deus te perdoa? Se você pecar amanhã, Deus te perdoa? Se você passar a semana inteira pecando, Deus vai te perdoar? Porque Deus é... E Deus é... perfeito. Quer ser perfeito? Perdoe. É inevitável que nós vamos ser traídos, ofendidos, escandalizados. Mas se nós perdoarmos, nós vamos estar na posição exata que o Pai espera de nós. Então, quando nós não perdoamos, nós somos separados do propósito de Deus. 1 João 4, 19. E eu já vou encerrar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é o quê? Pois aquele que não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É assim que você mostra que ama a Deus, quando você ama o seu irmão. E como nós lemos, o irmão vai trair, o irmão vai ofender, o irmão vai escandalizar. E mesmo assim você precisa continuar amando. Olha, eu encerro com João 17, 22 e 23. Olha o que diz. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Isso aqui é Jesus orando para Deus. Versículo 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam o quê? Qual que é o vínculo da perfeição? O amor. Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os teus e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Como o mundo conhece que Jesus veio à terra? Quando a igreja se torna um. Quando nós estamos juntos no mesmo propósito, em amor, no vínculo da perfeição. Agora, quando há ódio, quando há separação, contenda, divisão, o mundo não conhece que Jesus foi enviado para a terra. Coloca o versículo na tela de novo, versículo 23. Eu quero ler isso com você. Olha como que isso aqui é sério. Olha só. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. Então, o mundo só vai conhecer Jesus se nós formos um como igreja, uns em Jesus, e Jesus um com Deus. Por que você acha que existe tanto ateu, agnóstico, pessoas que não confessam a fé, não acreditam em Cristo, acham que Cristo nem veio ao mundo, ou se veio era um homem normal, era um filósofo?
Porque essas pessoas, elas não reconhecem que Jesus, ele veio à terra. Sabe por quê? Por causa da desunião da igreja. A pessoa não se contenta em não estar feliz em um lugar e sair da igreja. Não, ela tem que falar mal para todo mundo. Ela tem que ir lá na internet falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos irmãos. A pessoa, ela, aonde encontra as pessoas, está falando mal da igreja, está falando mal de irmão, mal de pastor. A pessoa vai trabalhar, fala mal de igreja dentro do seu trabalho. A pessoa tem uma loja, fala mal da igreja, mal dos irmãos dentro da loja. A Bíblia fala que você está sendo assistido, rodeado por uma nuvem de testemunhas. Às vezes a pessoa nem te conhece, mas ela está aqui, ó, ouvindo. Aí eu saí da igreja por causa do irmão, eu não gostei do que o irmão fez, o irmão me roubou, o irmão me enganou, o irmão não sei isso. O irmão falou que ia pintar minha casa de verde e pintou de amarelo, e não sei o que, não sei o que lá. Ser crente para isso? Ser crente desse jeito? Ser crente e passar por isso? Prefiro beber minha cerveja, prefiro ir para o meu pagode, prefiro bater tambor pro Exu. Então, hoje, quando nós guardamos ódio, deixamos o amor esfriar e saímos da igreja, nós estamos agora fazendo um desserviço para o reino de Deus. Mas você não ia na igreja? Ah, saí. Por quê? Problemas. Problema com quê? Com pessoas. Me fala uma coisa. Aonde que existe pessoas que não dão problema? Na escola tem pessoas, sim ou não? Sai problema lá? No seu trabalho tem pessoas, sai problemas lá? Ah, eu estou doente, eu vou no hospital, lá tem pessoas, sai problema lá no hospital? Aonde tem pessoa tem problema, gente. Agora, por que você acha que na igreja vai ser diferente? Quando a Bíblia fala que, como ferro afia o ferro, o amigo afia o caráter, o rosto do seu outro amigo. Aqui é burdoada, é pancada. Para quê? Para te tirar lascas, pedaços, para você ficar mais parecido com Jesus. Jesus amou seus inimigos? Sim, então você vai ter que amar seus inimigos. Jesus perdoou os que lhe ofenderam? Para você perdoar também os que lhe ofenderam. Estavam matando Jesus. Ele ora a Deus e fala o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem, eles entendessem, eles não iam fazer. Quero que você entenda isso. Salmo 23, no finalzinho, diz: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E quando você senta na mesa para fazer as pazes com o seu inimigo, o último versículo diz assim: e a bondade, certamente que a graça e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na sua casa por longos dias. Sabe por que tem gente que não habita na casa do Senhor, na igreja? Porque não consegue sentar na mesa com o seu inimigo, não consegue fazer as pazes com aquele que era seu irmão. Pastor, você já foi traído? Já. Já foi caluniado? Já. Já te ofenderam? Já. Só que eu escolhi perdoar. E acabei virando pastor. Então Deus tem coisas lindas para a sua vida. Só que para isso você precisa levantar a cabeça. Perdoar os que te ofenderam. Eu falo isso dentro da igreja, mas se não houver perdão dentro de um casamento, ele não subsiste. Se não houver perdão dentro do ambiente de trabalho, se torna um ambiente tóxico e inabitável. O perdão cabe a tudo. E principalmente você que é cristão, filho de Deus, que tem por mandamento perdoar o seu inimigo. E nós estamos aprendendo o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pensa para quem que você precisa liberar perdão hoje. Você está aqui na igreja, vai até essa pessoa. Pastor, mas eu não estou sentindo. Você não vai sentir. Obediência não é questão de sentir. Quando você tinha uma matéria, um exercício para fazer na escola, você fala: professor, eu não quero fazer esse exercício porque eu não estou sentindo, sabe, de fazer. Ah, tudo bem, passa na diretoria.
Seu patrão manda fazer um serviço, alguma coisa. Ai, patrão, ó, de boa, sabe? Não tô legal, eu não tô sentindo de fazer isso. Não, beleza, passou no RH. Amado, obediência não tem a ver com o que a gente sente. Porque se a obediência fosse baseada em sentimento, talvez você seria um adúltero. Talvez você seria um ladrão. Ah, mas é que eu senti naquela hora. Amado, obediência é você fazer o que tem que fazer mesmo quando você não sente nada. Vai dizer que amanhã você vai levantar super feliz da vida porque você vai trabalhar. Ai, tô tão feliz. Trabalho até às 6 da tarde, patrão xingando, meta, pressão, um monte de coisa. Que bênção. Quem vai na academia, você vai acordar super com vontade de ir na academia. Eu já quero levantar um peso que vai, nossa, meu Deus. Eu quero que você entenda que perdoar é mandamento. Você precisa perdoar, porque senão é a sua salvação que está em jogo. Quantas pessoas hoje destruíram a sua vida por falta de perdão? Casamentos acabaram por falta de perdão. Existem casos e casos, mas eu quero te ensinar a praticar o perdão, porque você também foi perdoado. Pastor, eu falei mal de você, eu falei mal da igreja, eu estou arrependido. O senhor me perdoa? Claro que eu te perdoo. Só que perdoa também quando alguém ferir você, quando alguém te machucar, quando alguém te falar algo que você não gostar. É fundamental que nós, como cristãos, tenhamos esse vínculo da perfeição. Porque Deus vai trazer pessoas aqui de todos os tipos. E você precisa estar pronto para tudo que pode acontecer. Se coloque de pé. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma coisa eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a lhe obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual, dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um
Dá-me um coração igual, coração disposto a lhe obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Apocalipse 10, no versículo 4, fala sobre a igreja de Éfeso, a igreja primitiva. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós só temos que nos arrepender daquilo que é pecado. Então deixar o primeiro amor também é pecado. O que é o primeiro amor? É quando você realmente entregou sua vida para Jesus e você vivia um evangelho puro e simples, que você amava todos, que você chegava aqui com um sorriso no rosto, que você queria trabalhar, queria fazer algo para o reino de Deus em gratidão àquilo que Ele tinha feito. Só que ao decorrer da sua caminhada, o diabo jogou tantas iscas para você, tantos escândalos, tantas ofensas, que você se tornou amargo, que você já não tem mais a mesma motivação, o mesmo amor. Talvez você está ouvindo de casa porque para você é só mais um culto, você nem tem mais amor em vir para a igreja. Mas amado, volta para o primeiro amor. Volta a fazer as primeiras obras, quando você chegava mais cedo, quando você ia embora mais tarde, quando você participava da limpeza, quando você era voluntário na igreja da criança, quando você queria servir o reino, quando você falava da igreja para todo mundo, mas não mal, você falava bem. Não, encontrei um lugar, mudou minha vida. Então é necessário que nós voltemos ao primeiro amor. Voltemos a fazer as primeiras obras, como era. Lembra, você queria fazer tudo. Queria pregar, queria cantar, queria orar, queria limpar, queria cuidar de criança, queria subir no telhado, queria fazer tudo. Esse é o seu eu verdadeiro. Porque se nós não tivermos o coração como de uma criança, nós não vamos herdar o reino. Então volta. Volta para essa posição que o Pai preparou para você, que você nunca deveria ter saído. Feche seus olhos. Fala para Deus que você quer voltar para esse lugar. Fala para Deus que você quer voltar a adorar como você adorava no início. Quando você muitas vezes nem sabia cantar porque você era um novo convertido, você só chorava na hora do louvor. E hoje você apenas faz isso como um ritual religioso. E não é isso que Deus quer. A ofensa te roubou da posição de filho de Deus, de ser imagem e semelhança de Deus. E o diabo quer te fazer imagem e semelhança dele, homicida, carrega ódio. Você não nasceu para isso. Deus está limpando o seu coração, mas se você não perdoar, essa sujeira vai permanecer aí. Se você não está perto da pessoa que você precisa perdoar, fala com a sua boca agora: eu perdoo fulano. Eu me submeto à obediência, eu levo o meu conhecimento, o meu achismo cativo à obediência e eu perdoo fulano. Por mais que não mude o seu sentimento agora, mas no mundo espiritual alguma coisa mudou. E juntamente com você, porque o que dois ligar na terra é ligado no céu, mas também o que dois desligar na terra é desligado no céu. Eu desligo agora com você o vínculo do ódio, para que você seja agora participante do vínculo do amor para a perfeição. Se você está acompanhando da sua casa, faça essa oração aí onde você está. E nunca mais perca culto, nunca mais abandone a igreja por causa de alguém. Porque quem morreu por você foi Jesus. Quem te perdoou foi Deus. Quem te aceitou foi Jesus. Quem te deu um ministério, um propósito foi Deus. Quem te deu uma identidade foi Deus. E através da ofensa, que é impossível não acontecer, você tem sido roubado, fisgado
desse oceano que é a presença de Deus. Fala com Deus agora: Pai, me ajuda a perdoar, me perdoa por eu caminhar por tanto tempo carregando ódio. Pede para Ele: limpa meu coração, limpa minhas emoções, limpa meu sentimento. Se isso não tiver lágrimas nos olhos, não tem o porquê você falar, porque quando nós nos arrependemos, isso gera frutos de arrependimento. Uma atmosfera de amor inundou esse lugar agora, amado, para curar o seu coração. Você pode ter sido abandonado, você pode ter sido rejeitado, as pessoas viraram as costas para você, portas se fecharam, você esperou algo de alguém e não foi correspondido, mas hoje você aprendeu que está tudo bem. O que você precisa fazer é perdoar, é amar. Ele é Deus do órfão e da viúva. Ele é aquele que pega no colo desamparado. É aquele que guarda Israel como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo de uma asa. Esse é o seu Deus, porque você confiou em homens, confiou em pessoas, confiou em dinheiro e situações. Você foi traído, ofendido, magoado, mas hoje eu apresento um Deus que é fiel, um Deus que não trai, um Deus que não abandona, um Deus que não decepciona. Confia nele, Ele tudo fará. Espera nele que Ele vai estender a mão e vai tirar você desse charco de lodo. Esse é o nosso Deus, igreja. Levante as suas mãos, segura firme na mão dele e fala: Senhor, eu não vou mais te trair, eu não vou mais te abandonar. Esse é o meu lugar, é aqui que o Senhor me plantou. Fala para Ele. Volta pro jardim que Ele preparou para você, filho. E acreditar em Ti. Você pode comer de todas as árvores, mas às vezes sou levado. Você só tem que fugir dessa árvore do ódio. A vontade de crescer. Torno-me independente. Obrigado, Jesus. Deixo simplesmente diga pra Ele: não posso viver. Obrigado, Jesus. Longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Abraça-me. Ele te abraça com o vínculo do amor.